fome da palavra do Senhor nessa noite? Diga amém. Aleluia. Sabe, irmãos, enquanto nós louvamos aqui, veio isso no meu coração, e é assim no louvor, é assim na palavra. Nós não reunimos aqui, ainda que às vezes você tenha o hábito de falar dessa forma, eu não vejo muito entre nós, mas às vezes você tem o hábito de falar, assistir um culto, né? Mas eu quero dizer para você que você não sai da sua casa para assistir o culto. Você vem aqui para cultuar a Deus. Quantos podem dizer amém? Então, é diferente, porque assistir é algo passivo. Assistir é talvez como quem assiste um show, né? Tem alguém fazendo algo lá e eu estou assistindo. Você não vem aqui para assistir o pastor pregar ou para uma banda tocar. Você vem aqui para celebrar ao Senhor. Então, quando cantamos, cantamos todos juntos. Quando nós estamos aqui para a palavra, você recebe a palavra dizendo? Amém. Você participa, né? Porque assim nós estamos cultuando ao Senhor. Então nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, amém? Por isso nós chamamos de culto, né? Reunião da celebração, e não simplesmente algo que nós estamos de uma forma passiva assistindo. Nós temos aqueles dois avisos que eu venho falando já venho falando nas semanas passadas, e hoje eu gostaria inclusive de... Ficou um pouco distorcido aqui, né? Tomara que não tenha ficado nos outros slides. E hoje, na verdade, a mensagem, eu quero, né, através da palavra de Deus, né, meu desejo é persuadir você com a palavra de Deus, com relação a expor-se cada vez mais ao ensino da palavra. Nós estamos nas vésperas aí de começarmos nossos cursos, né, do segundo semestre. O curso de liderança pastoral, o seminário já começou, né? Claro, a agenda é muito mais cheia, né, e vai até dezembro, e os irmãos já estão no meio das aulas. Mas no final do mês, na última semana, sem ser essa, na outra, nós daremos início ao curso de maturidade no Espírito e o curso de treinamento de líderes. E naquela semana, que é, né, daqui 2 semanas, nós teremos, com a presença do pastor Luiz Rigonato, de Goiânia, o seminário Formando Vencedores para os Tempos do Fim, né, que na verdade é um seminário de Apocalipse, com base num livro escrito por ele. A inscrição, inclusive, que você faz, está inclusa, né, o livro aí na inscrição, está incluso o livro. E nós gostaríamos, na verdade, que todos participassem. Hoje, pela graça do Senhor, né, pelo Espírito de Deus, eu quero que você saia daqui persuadido quanto é precioso você não perder isso na sua vida. Amém? Então fala assim comigo: o poder do conhecimento. Eu coloquei aqui alguns versículos, né, para servir-nos de introdução, de base. Oséias capítulo 4, versículo 6, é um texto que é provável, talvez você não sabia onde estava escrito, mas você já ouviu: meu povo está sendo destruído. Em outras versões diz: o meu povo perece. E perece por quê? Porque falta conhecimento. João capítulo 8, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo dizendo para Timóteo, 1 Timóteo 2, 4, o qual, falando a respeito do Senhor, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga amém. Amém. Infelizmente, no meio das igrejas, existe ainda muita gente que está, focada em salvação. O negócio dela é salvação. O assunto é a salvação. Mas eu preciso te dizer que salvação não é o foco de Deus para a sua vida. Foi o foco de Deus no dia que você estava perdido. Mas uma vez que somos igreja, uma vez que estamos aqui congregados, uma vez que somos filhos, deixa eu te dizer algo: salvação não é o objetivo da sua vida. Salvação é o início da sua caminhada. Amém? Então, isso infelizmente está aí em muitos lugares, em muitas igrejas, que os irmãos ficam ali, né, meditando, e o tempo todo o assunto é a minha salvação. Eu estou aqui, né, trabalhando a minha salvação, eu estou em busca da minha salvação. Aí eles erram, eles pensam na salvação. Eles acertam, eles pensam na salvação. Como se a salvação fosse o objetivo final de Deus. Mas o objetivo
final de Deus não tem nada a ver com a salvação, pelo contrário. Salvação é o que, na verdade, te capacita a entrar no propósito de Deus. Amém? Então, por causa disso, por ficar ali ao redor desse tema, desse assunto, é claro que esse assunto é importante. Não estou aqui tirando o valor da salvação. Só que para mim, para você hoje, é assunto resolvido. É página virada. Os irmãos têm fé para crer nisso? Você crê que não tem mais que pensar sobre a sua salvação? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que se você se torna filho, é filho de Deus para sempre. Uma vez que recebeu o DNA, né, o gene, a natureza da filiação de Deus dentro de você, Ele não vai mais tirar. Ele não vai mais fazer com que você, agora porque você errou, agora porque você pecou. Não, mas esse pecado aqui não, mas esse perdeu, filho. Esse não tem como ser filho mais não. Como se salvação fosse uma brincadeira de dar e toma de volta. Aí comportou, agora dá de novo. Deus não lida assim com a salvação. Uma vez que você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Mas a partir de agora, você entra em um novo tempo na sua vida. Você agora é filho. A grande comissão de Deus, através de Jesus, que foi dada ali em Mateus capítulo 28, fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho. Quantos lembram disso? Ide e pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, tem que ter uma resposta àquela pessoa que está ouvindo o Evangelho. E aí então o Senhor fala, batizando os que creem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, nós estamos falando da nossa missão como cristãos. Não é de pastor só que Deus está se referindo. Nós temos que pregar o Evangelho. Os que creem, nós batizamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Então fala assim comigo, pregar o Evangelho, batizar os que creem e ensinar. Então você não foi chamado para ensinar a Bíblia lá no seu trabalho. Você não foi chamado para dar aula de escola dominical lá no meio da sua parentela que não conhece Jesus. Entende o que estou dizendo? Você foi chamado para pregar o Evangelho. Depois que as pessoas creem, aqui estamos nós. Quantos que creram no Senhor Jesus aqui? Você está aqui. Agora está o pastor aqui na função de pastor ensinando você. E eu creio que essa não é apenas uma missão minha. É uma missão de muitos de nós. É uma missão dos líderes na casa de Deus. É uma missão de todo aquele que tem pelo menos uma parte do chamado para discipular. Aqui eu não estou falando só de pastor. Pode ser você lá que é um membro na célula, mas está fazendo o anjo da guarda com alguém. Você está ensinando ele nos primeiros passos da vida cristã. Quantos concordam comigo? Amém? Então, este ensinar é ensinar o quê? O que nós ensinamos? Nós ensinamos a palavra de Deus. Então, salvação para nós é uma página virada. Nós precisamos agora, irmãos, nos deter naquilo que o Senhor tem para nós. E não tem como nós usufruirmos, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós se nós não conhecemos o que Deus tem para nós. Se eu não conheço as promessas, se eu não conheço a minha identidade em Cristo, se eu não sei quem é Deus na minha vida e o que Ele tem para a minha vida, para a minha casa, se eu desconheço essas coisas, consequentemente, eu não vou entrar nelas. Pastor, mas se eu sou filho, Deus vai me colocar. Ele quer te colocar. Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer participante de toda promessa que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa de algo, você precisa conhecer. Você precisa conhecer. E o poder do conhecimento é o meu assunto com você nessa noite. Então, na vida cristã, o ponto mais importante é conhecimento espiritual. O que nós chamamos, aqui eu fiz questão de falar conhecimento para mudar o termo, mas nós chamamos de revelação. O ponto central é revelação. Os irmãos sabem que o Novo Testamento tem um ponto central? Você sabia que o Novo Testamento tem um ponto central? Qual você acha que é o ponto central no Novo Testamento?
O ponto central no Novo Testamento é Cristo. Cristo é o ponto central. Agora, não é somente Cristo, é Cristo em nós. Fala para o seu irmão, fala, Cristo em nós. Esse é o ponto central. Né? As epístolas, o ensino de Paulo, né, tem como cunho principal fazer você compreender que você é morada do Senhor, que Cristo habita em você. E se você entender isso, se você conhecer esta preciosa verdade, você saber disso, muita coisa vai mudar na sua vida. Então esse é o ponto central. E é o ponto central no ensino apostólico. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 16. Paulo orando. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, diga assim, para saber. Saber o que, Paulo? Saber qual é a esperança do seu chamamento. Saber qual é a riqueza da glória da sua herança. Eu parei por aqui, mas o texto continua. Pelo menos duas coisas nós temos aqui. Você precisa ser cheio do espírito de revelação para você conhecer o seu chamado. Para você saber que Deus tem um propósito na sua vida. Essa aqui é o que ele chama de esperança do seu chamamento. Mas também para você conhecer a sua herança. Você foi feito filho, agora tem uma herança no Senhor para os filhos. A riqueza desta herança, a riqueza da glória desta herança que Deus nos deu. Mas para isso, nós precisamos ser cheios do espírito de revelação. Primeiro, nós precisamos ter conhecimento espiritual. E como eu falei, o Novo Testamento ele tem um ponto central. E o ponto central é você conhecer, então, este Cristo que habita em você. Cristo em nós. Cristo em nós. Este é o centro do Novo Testamento. Nós precisamos nos dedicar a compreender isso, a entender isso, aprender isso. E quando nós estamos na posição de ensinar, precisamos ensinar isso. Ensinar Cristo em vós. Ensinar a sua identidade. Ensinar, porque se você tiver olhos abertos, se você tiver luz de Deus na sua vida, muitas coisas vão ser transformadas, vão ser realizadas na sua vida. E às vezes você acha que tem que atacar a situação em si, mas se você se detém em conhecer Cristo, e conhecer o Cristo que habita em você, você vai ver como consequência essas outras coisas acontecendo na sua vida. Amém? Então, é isso que na verdade tem valor. Mas olha que interessante. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 46, ele fala para nós a respeito do poder da revelação, mas ele mostra um princípio. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Diga assim comigo, não é primeiro o espiritual, mas o natural. Como assim? Parece contraditório, porque espiritual parece uma coisa muito mais importante, e é. O que Paulo está falando aqui é só um versículo, né? Ele tem um contexto para isso, é que não vai ter revelação, filho, se primeiro você não enche a sua mente com a palavra de Deus. Como que você vai ter revelação de algo que você nunca ouviu, que você nunca viu? Então tem pessoas que têm uma ideia muito mística, muito espirituosa sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a revelação da palavra. E eles imaginam então que você nunca viu aquilo, nunca ouviu sobre aquilo, e aí de uma forma sobrenatural e mística, Deus vem e coloca ali as informações na sua cabeça. Não é assim. Revelação não é algo natural, é algo espiritual. Mas o que nós vemos é que primeiro vem o natural. O que seria o natural? Antes de nós termos revelação, precisamos encher a nossa mente.
Nós não estamos falando aqui de conhecimento intelectual. Não é isso que transforma a vida das pessoas. Nós não estamos falando que simplesmente um conhecimento mental tem poder de transformar. Não tem. Mas tudo passa por você expor a sua mente à palavra de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, como, meus irmãos? Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Romanos 12, verso 2. Então, para você experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você acha que é só ter conhecimento mental? Não é. É ter renovação na mente. Então, começa com você se abrindo para o conhecimento. Quando você valoriza o conhecimento, você se abre ao conhecimento, aquilo ali entra na sua vida. E agora é com Deus. Agora é a luz de Deus vindo e fazendo com que aquele conhecimento que está na sua mente seja transformado no conhecimento espiritual. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então, nós estamos às vésperas de darmos início às nossas aulas, como eu falei aqui no começo. Mas é importante que nós estejamos, então, abertos para isso. Sabe, assim como uma planta, irmãos, não tem poder de... Você não consegue plantar uma árvore. Você planta ali uma semente que vai crescer. Você não consegue, depois de plantar, e ela está ali só uma mudinha, pequenininha, você não consegue esticá-la e fazer crescer no seu tempo. Você não consegue fazer isso. Isso é uma ação da natureza. Podemos dizer que é uma ação de Deus. Deus faz. O homem não tem poder de fazer com que uma planta cresça. Mas tem trabalho do homem no crescimento da planta, sim ou não? Pode ter. Pode ter. Se você for um bom agricultor ali, você vai preparar a terra. Você vai adubar. Quando começar a crescer, você vai arrancar as ervas daninhas. Você vai aguar se estiver faltando água. Você vai cuidar dela. Você não consegue fazer aquela planta crescer. Mas você pode dar condições para ela crescer. Quantos estão me entendendo? Então, deixa eu falar algo. Você não tem poder de trazer a luz de Deus na sua vida. Conhecimento espiritual, revelação, é luz de Deus. Esse conhecimento que nós estamos falando é o ato de Deus tornar descoberto aquilo que antes estava encoberto aos seus olhos. Você não via aquilo. E aí Deus então, faz aquilo ali brotar diante dos seus olhos. Isso é luz. Isso é conhecimento espiritual. Isso é revelação. Você não tem poder de fazer com que essa revelação venha. Não é assim. Hoje eu vou ter revelação sobre isso. Você não tem esse poder. Você não tem poder de atrair a luz de Deus para que ela funcione naquela hora, manifeste naquela hora na sua vida. Isso você não consegue fazer. Mas tem pelo menos duas coisas que você consegue. Primeiro, você consegue tratar o seu coração. O coração é a terra. Lembra da parábola de Jesus? Parábola das sementes que foram lançadas na terra? Uma caiu na beira do caminho, uma germinou, mas foi sufocada pelos espinhos. Lembra da parábola do semeador? Depois ele explica. Ele explica, a semente é a palavra que foi lançada. E cada uma daquelas terras são tipos de coração. Tem algo que você pode fazer. Eu estou só mencionando aqui, tem duas coisas, pelo menos. Primeiro é tratar o seu coração. Primeiro é deixar o seu coração aberto para receber a palavra, para receber o ensino, para receber a semente e fazer ela germinar e frutificar na sua vida. Isso é trabalho seu. Isso você pode fazer. Por que nós podemos ter várias pessoas ouvindo a mesma palavra? Em algumas pessoas a palavra germina, em outras pessoas a palavra não germina, não frutifica talvez. Porque o coração, que é a terra, pode ser diferente. Uns a terra está preparada, outros a terra não está preparada. Esse é trabalho do homem. Tem outra coisa que você pode fazer também. Você pode se expor à palavra de Deus. Então, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus de maneira consciente, de maneira racional, mais eu dou para o Senhor ocasião dele trazer luz sobre a minha vida. Quantos estão me entendendo? Então, vamos fazer. É uma coisa meio lógica isso que eu estou falando. Bem natural mesmo.
Mas vamos imaginar uma pessoa que ouve a palavra uma vez por semana. Aqui, inclusive. Então, uma vez por semana, no domingo, ele abre, ele se expõe para ouvir a palavra. E tem outro que ouve a palavra, e aí na terça-feira ele ouve de novo, e aí na quinta ele procura uma outra palavra e ouve outra palavra. Você acha que a chance desta pessoa receber mais revelação é maior ou é igual ao outro que só ouve no domingo? Você acha que é maior, sim ou não? Por que é maior? Porque ele está se expondo mais à palavra. Ele está se expondo mais ao conhecimento. Eu me exponho mais. Deixa eu falar algo para você. Por isso que eu falei que eu quero te persuadir sobre algo muito importante. Espero que eu te persuada com a palavra de Deus. Esse é meu desejo. Nossos cursos vão começar. Quem faz curso de maturidade no Espírito, quem faz curso de treinamento de líderes, não precisa fazer nada extra, nada fora aqui da igreja, da videira, nada. Só de você passar a ficar 3 meses ouvindo a palavra domingo, ouvindo a palavra na célula, ouvindo a palavra na terça e na quinta nas aulas, você acha que você pode ter mais revelação, sim ou não? Pode! Quantos que formaram de maturidade, que no semestre passado estão aqui, pode dizer amém, se isso aconteceu na sua vida? Amém? Por quê? Simplesmente porque você se expôs. Você se expôs. Eu estou aqui. Se eu estou aqui e eu cumpri a primeira condição que eu falei aqui, que é um coração aberto, um coração tratado para receber, eu estou aqui. Eu estou ouvindo 2 horas na terça-feira, 2 horas na quinta-feira, 1 hora no domingo. Eu não vou terminar esses 3 meses da forma que eu comecei. Porque a revelação tem o poder de me transformar. Diga amém. Então antes de eu quero trazer uma palavra bem simples para você hoje, para que você realmente seja convencido pelo Senhor. Eu quero dar 3 exemplos de homens na Bíblia, mas antes disso eu gostaria de falar também sobre 3 problemas da ausência do conhecimento espiritual. E a primeira coisa é que a falta de conhecimento, ela é cegueira. Falta de conhecimento espiritual, falta de revelação, é uma cegueira. Por isso que a Bíblia diz que o povo está sendo destruído, o povo está perecendo, o povo está morrendo porque falta conhecimento. Não é o conhecimento mental simplesmente, muito menos o conhecimento da matemática, da ciência, do português, das línguas estrangeiras. Claro que não é isso. Não é desse conhecimento que o Senhor está falando. O povo está morrendo porque não fez faculdade. Não é isso. Ainda que te motiva você estudar e fazer uma faculdade, ter uma formação, isso é uma bênção para a sua vida. Mas certamente o conhecimento é o conhecimento espiritual. É o conhecimento que realmente pode transformar a sua vida de dentro para fora. Um professor da universidade pode ter muito conhecimento e fazer até mesmo de você um bom profissional. Mas só o conhecimento da palavra de Deus, transformado em luz dentro do seu espírito, pode transformar a sua vida. Você pode dizer amém? Então, como que nós podemos dizer que a ausência do conhecimento, a falta do conhecimento é uma cegueira? Porque a cegueira é a ausência de luz. Não vou entrar em muitos detalhes aqui científicos, médicos, até porque eu não tenho esse conhecimento todo, mas o pouco que você sabe, falta luz nas retinas ali, tudo mais, dos olhos que não conseguem enxergar. Há uma escuridão. A ausência de luz, por si só, ela traz uma cegueira. Agora, o que isso tem a ver com o meu e o seu caminhar? Interessante, porque se você está em trevas, sabe que trevas na Bíblia pode significar várias coisas. Trevas pode significar disciplina de Deus. Talvez você já viu na parábola lá, foram lançados às trevas exteriores. Foi para o inferno. Não foi para o inferno. Ser lançado para as trevas, lá como diz na parábola, lá em Mateus 24, em outros textos também, é disciplina. Você pode ter trevas como ausência da santidade. Então você está em trevas, você caminha na escuridão. Isso falta a santidade de Deus, que
tem a ver com a sua presença, porque a presença de Deus é luz. Mas é interessante que a falta, né, a cegueira espiritual, ou a falta de luz, ela também é a falta dessa luz que guia o caminho do homem. Interessante Jesus respondendo isso, ele disse assim: ainda por um pouco a luz está convosco. Ele está falando de quem? Ele está falando dele. Olha, tem um tempo ainda que a luz vai estar com vocês. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aqui, Jesus não está falando que anda nas trevas no sentido de andar em caminhos, né, de pecado, caminhos maus. Está falando, sabe quem que anda em treva? É quem não tem a luz de Deus. A palavra do Senhor diz que, lá em Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Olha o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Diga assim: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Você está entendendo que você pode andar em trevas? Não, pastor, eu sou filho de Deus. Sim, você é filho. Mas você pode andar em trevas mesmo não estando em pecado. Não estou falando que você está vivendo uma vida, né, promíscua, uma vida mentirosa, uma vida enganadora, corrupta. Você pode estar andando corretamente nos seus comportamentos. Você é uma pessoa correta. Você é um cristão. E você não vive na prática do pecado. Não é ausência de erro, não. Você pode errar. Mas você não vive na prática do pecado. E você é cristão. Ou seja, tem a luz em você. Você acha que uma pessoa assim ainda pode andar em trevas? Sim ou não? Sim. Quando que ela anda em trevas? Quando falta revelação. Falta revelação. Então diga assim comigo: falta de conhecimento é cegueira. Amém, irmãos? Olha, a segunda coisa que eu enumerei: falta de conhecimento produz legalismo e religiosidade. João capítulo 8, esse texto é um texto muito conhecido. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra, inclusive, foi tema de campanha do nosso presidente, né? Alguém viu o presidente falando isso no ano passado? Fala até hoje, que às vezes ele escreve lá nos Twitter e Instagram da vida. Conhecereis a verdade vos libertará. É claro que ele está aplicando a um outro contexto. Nós falamos isso lá no encontro, quando nós vamos ministrar a libertação. Já viu isso? Não tem nada de errado, porque é a palavra sendo aplicada. Mas deixa eu contar algo para você. Quando o Senhor fala para conhecer a verdade e a verdade vai te libertar, Ele não está falando só libertar de vício. Ele não está falando só libertar de demônios, de cadeias espirituais. Ainda que isso, você vai ser liberto, ou foi. Mas quando o Senhor diz que a palavra, que quando você é liberto, você conhece a verdade, você é liberto, é interessante porque eu não tive como colocar aqui o texto todo, senão nós ficaremos o tempo todo aqui nesse texto. Mas qual é o contexto em que Jesus fala isso? Você já se perguntou? Sabe para quem que Jesus diz isso? Jesus responde isso para os judeus. Certa vez, ouviram Jesus, alguns judeus, e creram em Jesus. Não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus, alguns judeus creram em Jesus. Na verdade, a igreja primitiva começou com judeus. Então, aqueles judeus que haviam crido em Jesus, esse é o assunto aqui no capítulo 8. Aí o Senhor está falando para ele: se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas libertar de quê? Eles até falam: mas nós somos filhos de Abraão, Jesus. As promessas, a lei, isso aqui é para nós. Então, irmãos, a palavra de Deus, a revelação, ela pode libertar você, não é só daquelas cadeias espirituais, não é só dos vícios, não é só do pecado, não é só da mentira, não é da idolatria simplesmente. Ela pode libertar você de uma vida religiosa. Ela pode... Sabe o que é religião ou religiosidade? É aparência sem realidade.
Por que nós temos muitos lugares, muitas igrejas que têm palavra? Tem palavra, não é porque não tem palavra não, tem palavra. Mas as pessoas estão presas. Presas a quê? Presas à religião. Presas a, ritos, costumes, tradições, que na verdade têm aparência de piedade, mas não tem realidade espiritual. E aquelas pessoas ouvem a palavra, mas não ouvem a palavra do Evangelho, não ouvem a palavra da graça, porque se eles conhecerem a verdade, e a atual verdade é o Evangelho, este Evangelho vai libertá-los da lei, vai libertá-los da religião, vai libertá-los de tentar agradar a Deus, vai tirar aquilo que é simplesmente aparência e colocá-los na realidade do Espírito. Quem pode fazer isso? A palavra. Conhecimento espiritual, a revelação da palavra. Na continuidade desse texto, até coloquei o versículo aqui. Nós vemos que quem liberta, na verdade, é Cristo. Cristo é quem liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que está escrito lá em João 14,6? Eu sou o caminho, fala bem forte, eu sou o caminho, e a vida. Opa! Então, quando Jesus está falando, conhecereis a verdade vai te libertar, em outras palavras, se você me conhecer, você vai ser liberto. E hoje eu estou aqui para te falar que Jesus e a sua palavra são um. João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No verso 12 diz que a palavra se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diga assim, Cristo e a palavra são um. Então quando você tem revelação da palavra, você tem revelação de Cristo. Por isso que pode mudar a sua vida. Porque o ponto central do Novo Testamento, o ponto central é Cristo, meu irmão. Se expõe a Cristo, ouça de Cristo. Quando nós paramos aqui para liberar uma palavra nos cursos, maturidade, treinamento de líderes, nós estamos transmitindo Cristo para você. A cada domingo nós estamos aqui para transmitir Cristo para a sua vida. E se você conhecer Cristo, Cristo vai te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante, eu falei que eu não coloquei o texto todo, mas o verso 37 eu coloquei. Bem sei que sois descendência de Abraão. É porque eles tinham falado, não, mas nós somos descendentes de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais me matar. Olha Jesus falando assim, sabe? Vocês agora estão tendo seus olhos abertos. Eu estou aqui parafraseando. Vocês agora estão tendo revelação. Filho de Abraão, vocês já eram. Religiosos, vocês já eram. Mas mesmo sendo religioso, você quis me matar. Esse é o contexto desses versículos. Por quê? Que mesmo sendo religioso, mesmo indo no culto ao domingo, você estava indo contra eu, que sou o Filho de Deus, o enviado, o Messias. O Senhor está trazendo luz para eles aqui. E olha a continuidade aqui, a continuação do texto. Contudo, procurais matar-me. Por quê? Porque a minha palavra não está em vós. A minha palavra não está em vocês. Se a palavra de Deus não estiver em você, o máximo que você pode fazer ou ser é religioso. Se a palavra de Deus não está como uma luz no seu espírito, no seu coração, o máximo que você vai ser é um bom religioso. Você vai se esforçar para vestir como os crentes vestem, para falar como os crentes falam, para ir aonde os crentes vão e não ir onde os crentes não vão. Mas você vai ser só aparência, se a palavra não estiver em você. Diga amém. É por isso que eles procuraram até matar Jesus. E eram filhos de Abraão. Diga assim comigo, a falta do conhecimento produz legalismo e religiosidade. Então é devido a essa falta de revelação da palavra, de conhecimento da palavra de Deus, que muitos acabam vivendo uma vida religiosa. E isso não agrada a Deus. Deus não é a favor da religião. Na verdade, Deus abomina
o que é religiosidade. É falar sobre Deus, mas não tem presença de Deus. Entende? Isso é a religiosidade. Então, muitas pessoas ficam presas, né, a paradigmas, conceitos, que acham que na verdade é espiritual, mas não passa de algo legalista. Somente quando nós nos expomos à palavra, somente quando nós tratamos, né, o nosso coração, nos expomos à presença de Deus, Espírito Santo, nós vamos poder permitir que essa separação aconteça em nós, daquilo que é religiosidade, daquilo que é espiritualidade. Quem faz essa diferença não é o pastor na sua vida. Não é o seu líder de célula que separa na sua vida o que é religiosidade do que é espiritualidade. Quem faz essa separação é o conhecimento espiritual. É quando a luz entra que é separado dentro de você. É separado dentro de você o que é religiosidade simplesmente do que é espiritualidade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus. Você acha que essa palavra aqui é logos ou rema? Eu vou te falar, rema. A palavra revelada, ela é uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É isso que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus tem poder para isso. Que palavra é essa? Palavra revelada. A revelação, ou o que nós estamos chamando aqui, o conhecimento espiritual. Repito, conhecimento espiritual ou revelação não é simplesmente algo na mente. Não é o conhecimento intelectual. Não é o quanto você já leu da Bíblia. Mas o quanto você deu da Bíblia, o quanto você se expõe à palavra, o quanto você ouve a pregação, vai, na verdade, fazer um caminho para Deus trazer da sua luz sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Amém? Terceiro, ainda existe muitos outros eu poderia falar, mas eu só vou mencionar 3 aqui para os irmãos. O terceiro problema, ou terceira doença espiritual que pode acontecer na vida de um cristão pela falta do conhecimento é incredulidade. Diga assim comigo, a falta de conhecimento gera incredulidade. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 17, está ali na projeção. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós não conhecemos, então, a palavra, nós não conhecemos as promessas, nós não conhecemos a nossa identidade, nós não conhecemos tanta coisa. Primeira coisa, então, que nós precisamos é conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça. Você sabe as promessas que Deus tem para a sua vida? Você é capaz de se levantar aí no seu lugar e falar pelo menos umas 5 coisas de quem é você em Cristo? Ou de falar 10 coisas que Deus é na sua vida? Eu gosto às vezes de fazer essas dinâmicas. Quando eu faço com pastores, irmãos, sim, desenrola mais. Mas é ruim quando a gente faz, por exemplo, na reunião de célula, e os irmãos não conseguem falar 3 coisas, por exemplo, que Deus é para ele. 5 coisas que você é em Cristo. O que está faltando? Faltando conhecimento. Vai ler mais a Bíblia, irmão. Ouve a palavra. E sem ouvir a palavra, o que não vai ter? O que a Bíblia diz? Não vai ter o quê? Não vai ter fé. Porque a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho. Fala para o seu irmão, a fé vem pelo Evangelho. Então se exponha ao Evangelho. Se abra ao Evangelho. Ouça o Evangelho. Pastor, eu estou com uma situação na minha vida que já vem se arrastando por anos. Eu não tenho fé para ver isso mudar. Aí o que eu faço? Eu oro para ter fé, Para de orar para ter fé. E vai ouvir mais o Evangelho, porque a sua fé, ela vem pela pregação do Evangelho. Então não precisa ficar orando para ter fé, só se exponha a ouvir a palavra. E aí vai ter cura, vai ter milagre,
vai ter prosperidade, vai ter libertação de vícios, vai ter vitória sobre o pecado. Quando que vai ter? Vai ter quando você se expor mais e mais à palavra. Aí você vai ter fé. Então não é uma questão mecânica de você, agora eu alcancei aqui um nível de fé. Não existe isso. Você simplesmente vai ver os resultados dessa fé na sua vida. Quando você menos perceber, olha a sua fé ali dando resultado. Olha a sua fé produzindo frutos. Mas por quê? Porque eu estou aberto à palavra. E quando eu estou aberto à palavra, a fé, ela vem pela palavra. Então, eu posso incluir aqui, claro, muitas bênçãos, né, decorrentes da sua fé crescendo. Né, bênçãos de cura, de libertação, de prosperidade, só porque você cresceu em fé. Muitas bênçãos. Mas nós precisamos também, eu creio que aqui é um ponto ainda mais chave, mais central, é conhecer a nossa identidade. É conhecer a nossa posição em Cristo. Eu não coloquei ali as referências, eu quero só mencionar, porque na verdade eu creio que você já ouviu muitas vezes. Então, ouça mais uma vez. Eu vou ler. Diga amém. Creia. Tome posse. Assuma para você. E a sua fé tem o poder de ser dilatada. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Efésios 2, 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está sentado, filho? Qual que é a sua posição? Qual é o seu lugar? O meu lugar é em Cristo, nas regiões celestiais. Eu coloquei aqui, achei que eu não tinha colocado. O meu lugar é em Cristo. Eu estou em Cristo, nos lugares celestiais. Efésios 1:8. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Diga amém. Claro que eu poderia falar vários outros versículos que têm a ver com a nossa posição, nossa identidade. Aqui eu estou pegando isso como um exercício para nós. Um exercício. Você está ouvindo. Você está lendo. E quanto mais você faz isso, mais você se expõe a ouvir, a ler, mais aquilo ali vai tomando forma dentro de você. E é, na verdade, a maneira pela qual a sua fé vai crescer. Porque a fé vem pelo ouvir. Diga, a fé vem pelo ouvir. Ouça mais. Amém, irmãos? Quantos estão aqui não fizeram ainda o curso de maturidade no Espírito? Amém? Muitos irmãos, eu tenho falado para os discipuladores, para conversar com os líderes, né? Muitos irmãos não fizeram o curso de maturidade no Espírito. Não perca essa oportunidade. O que nós vamos estar fazendo por 3 meses. No caso do CTL, são menos de 3 meses, são 10 semanas. O que nós vamos estar fazendo é terça e quinta, dando a ocasião para você ouvir mais. Ouvir mais. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Ouça mais. Leia mais. Amém, irmãos? Então eu gostaria, né, de usar aqui 3 homens na Bíblia. 3 homens que fizeram a diferença na sua época, por serem pessoas cheias da sabedoria e do conhecimento. Sabe que conhecimento espiritual passa também pela sabedoria, pela inteligência. A inteligência também é dom de Deus. Também é dom de Deus. Inteligência, por si só, pode produzir muitos desastres. Um dia teve um homem muito inteligente que teve que criar a bomba atômica. Entende o que eu estou dizendo? Ele é muito inteligente. Só usou a sua inteligência para algo destrutivo. Então, inteligência por si só não é uma coisa necessariamente boa. Então, nós precisamos ter a inteligência com a mente de Cristo. Então, para quem é cristão, nós precisamos ter inteligência e sabedoria. Inteligência e sabedoria caminham juntos. Você tem a mente de Cristo. Você pode ser cheio da sabedoria e da inteligência do Senhor. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu sou cheio
de sabedoria, de conhecimento. Diga, a inteligência de Deus é para mim, porque eu sou filho. Amém. Amém? Eu quero falar 3 homens que eram conhecidos como homens inteligentes. Inteligentes. Mas é claro que a inteligência deles não era sozinha. Era inteligência com sabedoria. E isso o mundo não tem. O mundo pode ter uma inteligência, mas a sabedoria, ela vem do Espírito de Deus. É o Espírito da sabedoria. Diga amém. Primeiro, Daniel. Todos já ouviram falar de Daniel na palavra. Daniel, né, foi um jovem, ele era jovem ainda, a Bíblia diz, viveu na época de Nabucodonosor. Teve uma época em que Judá, Israel, foi levado cativo, né? O império de Nabucodonosor, ele conquistou, na época, Israel e o território de Judá, que eram separados, e aqueles homens, então, foram levados para a Babilônia. Daniel estava entre eles. Daniel também era da tribo de Judá, também era da parte de Judá. Foi levado cativo. Ele era um escravo, é isso que ele era. Ele era um daqueles exilados que estava vivendo sob o império de Nabucodonosor. Mas olha que interessante, né? Daniel, a Bíblia diz que ele tinha algo, ele foi escolhido por causa disso. Eu coloquei aqui Daniel 1, verso 4. Qual foi o apelo de Nabucodonosor? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, só para você entender aqui a cena, imaginar o contexto. O seu reino, ou sua cidade, o seu povo é dominado. E aí o rei que te dominou falou, eu preciso de algumas pessoas aqui para me ensinar sobre a cultura, sobre a língua desse povo que eu conquistei. Então eu vou separar aqui alguns jovens que são cheios dessa capacidade. Será que você poderia estar na lista desses que participaram dessa seletiva? Ou dessa seleção? Entende o que eu estou dizendo? Só para você compreender aqui o contexto. Daniel fez parte. Daniel foi escolhido. Foi escolhido porque em Daniel havia o espírito da sabedoria. Daniel era alguém inteligente, sábio. Né? Quando confrontado, inclusive, ele se demonstrou altamente capaz. Mostrou seu conhecimento. Então nós devemos estar prontos, irmãos. Sabe para quê? Para sermos colocados em lugares diferentes. Nós precisamos estar prontos para que, se preciso for, diante das autoridades, podermos falar a palavra do Evangelho. Mas muitos são capazes diante de um público A, mas se colocar no público B, não tem o conhecimento, não tem a sabedoria, não tem o poder para se desenvolver, se desenrolar, falar, liberar a palavra, evangelizar. Então, cada vez mais, o quanto mais você se capacita, mais um instrumento afiado nas mãos do Senhor você se torna. Eu ouvi uma frase certa vez de um homem que você vai conhecer daqui a uns dias. O pastor Luiz Rigonato foi meu professor no seminário, vai estar aqui conosco no seminário de Apocalipse, dando aula para nós. Quando ele deu aula para mim, ele não só deu aula, ele era o diretor da escola de ministério. Então, vou contar aqui um negócio que fica só entre nós. Ele era o diretor, é ele que dava as advertências e tudo mais. E aí o nome dele é Luiz Rigonato. Aí nós chamávamos ele de Rigornato. Esse era o apelido que nós dávamos para ele. Mas ele é um amor de pessoa, na verdade. Estava na posição dele de ser o diretor. Mas fecha o parênteses aí. Mas ele falou algo que nunca esqueci. Ele chegava para nós, falou isso mais de uma vez, falou, Deus não ganha nada com a sua burrice. Deus não ganha nada com a sua ignorância. É importante você saber que Deus não ganha nada com a sua ignorância. Então, vou pegar uma ilustração, talvez até você já me ouviu falar dela. Quantos aqui já apertaram parafuso com a faquinha de passar margarina? Já, né? Fiz isso hoje ainda. Eu não, estou dando uma suposição.
Por que você usou a faquinha para apertar parafuso, filho? Porque tu não tinha chave, né? Tem irmãos que são a faquinha de passar margarina e Deus usa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele está satisfeito. Deus está me usando. Está te usando porque ele não encontrou a ferramenta ainda, filho. Ele só está te usando porque ele não encontrou a chave de fenda. Entende o que eu estou dizendo? Deus não ganha nada com a sua burrice. Não, pastor, mas Deus pode usar alguém até que é iletrado, não sabe nem ler, escrever. Deus pode usar. Claro que pode. Claro que pode. O poder de Deus se aperfeiçoa em tudo. Claro que Deus pode usar alguém que não sabe nem ler e escrever. Mas quando ele quiser escrever 70% do Novo Testamento, ele vai usar alguém que estudou bem mais. Entende o que eu estou dizendo? Quando ele quiser colocar alguém para sentar lá no gabinete do prefeito e evangelizar o prefeito, ele vai colocar alguém que se capacitou mais. E ele vai te usar mesmo se você nem saber ler e escrever. Entende? Então Deus pode usar todos nós. Todos nós. Mas se você tem o poder e a oportunidade de saber mais, saiba mais. Então, assim, resumindo, né? Quando nós... uma coisa é você não saber, porque você não teve oportunidade. Deixa eu colocar essa frase aqui. Não. Ouça-me. Uma coisa é você não saber de algo. Pastor, eu não conheço sobre isso, eu não sei da Bíblia, eu não conheço. Uma coisa é você não saber, porque você não teve oportunidade de aprender. Outra, bem diferente, é você não saber, porque você não teve nem vontade, nem disposição para sentar na cadeira de uma sala de aula. E Deus não vai ter esses dois como iguais. Vai pegar lá o Joãozinho, né, com todo respeito ao Joãozinho, pode ter Joãozinhos entre nós, pode pegar o Joãozinho, ou o Guilhermezinho, pode pegar o Guilhermezinho lá da roça, ou como você gosta de chamar aqui, da colônia, mas é roça. Da roça. Ele não fez nem segundo grau, nem primeiro grau direito, ele mal sabe falar. Aí ele está lá, não pega telefone direito, nem internet, muito menos, ele está lá. E aí Deus aparece para ele, e ele se converte. Ele nunca vai morar na cidade, e Deus usa ele para ganhar a família dele. Uma coisa é Deus tratar com a obra que ele tem e tinha para fazer na vida do Guilhermezinho, que lá na terra do São Judas do Nunca, lá nos cafundós do Judas, como dizem por aí. Outra coisa é o outro Guilherme que está em Caxias do Sul, que faz parte de uma igreja que ensina, que tem cursos, que escreve livro, que escreve apostila, que você só precisa sentar na cadeira e ouvir. Aí você fala, mas eu não sei nada, eu nunca estudei, não, eu sou assim mesmo. Você é essa faquinha de passar margarina. Se você quer ser usado só quando não tem outro, tudo bem. Mas Deus quer te aperfeiçoar, filho. Deus quer te fazer crescer. Daniel foi esse jovem capaz. Isso é o poder do conhecimento. Agora, você acha que teve algum preço na vida dele? Sim ou não? Claro que teve. Alguma coisa precisou ser... Ele pagou para ser quem ele se tornou? Sim ou não? Sim. Claro. Mas quanto mais o esforço nesse aspecto, quanto mais o empenho, quanto mais a dedicação, com a graça de Deus, com a luz de Deus, repito, você não tem como trazer a luz de Deus. Mas se você se expõe, se você prepara o seu coração, se você vem e senta, eu quero ouvir, eu não quero ser mais o mesmo, eu quero ser transformado, você está dando condição para a luz vir. Qual é o preço? Vamos falar então? Qual que é o preço? O preço é sair da sua casa à noite. Tem um preço? Tem. Aí para uns, o preço é pagar combustível, outro preço é pagar ônibus. Uns moram 2 quadras daqui, outros moram 2 quilômetros daqui, outros moram 20 quilômetros daqui. Toma a sua cruz, filho. E segue. Segue em paz. Segue feliz. Mas paga o preço que precisa. Entende?
esforça o que precisa ser esforçado. Para quê? Para adquirir conhecimento. Conhecimento é esse? Conhecimento espiritual, que tem poder de transformar a sua vida. Diga amém. Segundo homem, já ouviu falar desse cara? Paulo, chamado antes de Saulo, conhecido como o apóstolo da graça. Olha o que diz Atos capítulo 22, verso 3. Mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre na época. Gamaliel era um mestre reconhecido pelos judeus naquela época. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Você acha que ser instruído aos pés do Gamaliel era simplesmente uma questão de querer? Sim ou não? Não era, filho. Tinha que pagar o preço. Certamente custou algo para o Saulo ser instruído aos pés de Gamaliel. Quantos estão me entendendo? Custou algo. Quanto mais exigentes são os professores, mais se espera da turma. É assim ou não é? Então nós temos aqui excelentes professores. Estou falando não de mim, estou falando de Gamaliel. Nós temos Gamaliel. E os alunos do Gamaliel? Certamente tem um requisito ser aluno do Gamaliel. Principalmente se você conhecer a cultura judaica daquela época. Onde eles escolhiam assim a dedo. Porque eles queriam transferir o ministério, a vida, o conhecimento dele para aqueles discípulos jovens. E Saulo era esse. E ele dizia, eu fui instruído, né, aos pés de Gamaliel. Então, o apóstolo Paulo, né, que antes era chamado Saulo, antes mesmo, né, quando era Saulo, ele já era um conhecedor da palavra de Deus. Saulo era um grande conhecedor da palavra de Deus. É claro que isso por si só não podia transformar nada, não podia salvar a vida dele. Não podia levar ele para o céu, não podia salvar ele, colocar ele com Cristo, não podia. Ele também teve que ter um encontro com Deus. Entende? A questão é, filho, olha para cá. Depois que Saulo teve um encontro com Deus, depois que Saulo recebeu a luz de Jesus, Jesus não desprezou o conhecimento dele. Pelo contrário, usou o conhecimento dele. E Paulo foi aonde outros apóstolos não foram. E Paulo pregou a alguns que os outros apóstolos não pregaram. Por várias vezes, ele teve que depor diante das autoridades. Governadores, autoridades religiosas e autoridades políticas. Por causa da perseguição, ele precisou depor, precisou se defender. Por muitas vezes, por causa do conhecimento que ele tinha, seus argumentos poderiam ser muito melhores. Muito melhor. Ele pôde ir para a Grécia. O que era a Grécia naquela época? O berço da cultura, da filosofia. Essa era a Grécia. Quem que foi para pregar o evangelho? Quem foi abrir igreja na Grécia? Paulo. Quem que pregou o evangelho lá em Atenas, no centro da cidade, onde estavam os ídolos? Paulo. Você acha que ele teve preparo para isso? Sim ou não? Sim. Claro que o conhecimento sozinho, sem Cristo, não é nada. Mas uma vez que ele tem Cristo, o conhecimento agora pode colocar ele em lugares muito altos. Ou em lugares que talvez poucas pessoas vão ter acesso. Mas por causa deste conhecimento, da posição que Deus te deu, você vai ter acesso. Vocês estão me entendendo? Esse é Paulo. E por último, quero falar desse homem. Eu sei que Jesus é Deus, você sabe. Mas eu quero mencionar aqui o Jesus homem, o Filho do homem. A Bíblia diz em Lucas 2, verso 52. Ou melhor, vou ler antes o verso 46 e 7. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas.
O que aqueles mestres estavam admirando em Jesus? Inteligência. Os irmãos sabem que Jesus tinha 12 anos de idade aqui. Ele era um juvenil, um adolescente. Pastor, mas Jesus não podemos nem comparar. Jesus é Deus. Não, você pode comparar sim, filho, porque Jesus se fez homem para ser seu exemplo, para ser o seu modelo. Jesus é o meu modelo, é o seu modelo. Então o que você vê em Jesus, imita. Estou falando aqui que os homens admiraram a inteligência de Jesus. Verso 52 diz: e crescia Jesus, crescia em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Jesus, ele se dedicou ao estudo e ao aprendizado. Jesus, ele era alguém dedicado. Não é simplesmente, Jesus não descansou na posição de filho de Deus, não. Como ele era filho de Deus, sabe todas as coisas, na verdade ele estava lá quando as coisas foram criadas, ele que criou pela palavra. Então, não é esse o Jesus que é o seu exemplo. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, Filipenses capítulo 2, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. É como se o Jesus, filho de Deus, o verbo, aquela pessoa da Trindade, Jesus Deus, a Bíblia diz que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele desceu. Ele desceu para estar no mesmo patamar que você, para fazer o que você tem que fazer, para dar a resposta que eu e você precisamos dar. Então quando nós olhamos para o Jesus dos evangelhos, nós não olhamos simplesmente para um Deus caminhando no meio dos homens. Nós olhamos para um filho do homem, cheio do Espírito de Deus. E quando ele é assunto aos céus e envia o seu Espírito, ele nos faz igual a ele. Filhos do homem, cheios do Espírito de Deus. Quando estamos entendendo, diga amém. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo. E a Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria. Ele cresceu no conhecimento espiritual. Nós precisamos crescer também através do exemplo de Jesus. E aqui eu finalizo. Nós podemos afirmar que ter vitória sobre o diabo, sobre as tentações, ter êxito ministerial, tem a ver com conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus foi dar início ao seu ministério, os irmãos conhecem a história. A primeira coisa que ele fez foi para o Rio Jordão a fim de ser batizado. Saindo do batismo, para onde ele foi? Deserto. Ele foi estar com o Pai. Ele foi jejuar. Ele se retirou. A Bíblia diz que 40 dias ele jejuou e orou. Quando deu 40 dias ele teve fome. E antes do Pai o servir, o diabo apareceu. E quando o diabo apareceu para tentá-lo, isso aqui é uma ilustração daquilo que o diabo faz comigo e com você. Você está com fome, Jesus? Então transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Está escrito. Você sabe aonde está escrito? Por que Jesus respondeu, está escrito? Porque ele conhecia as escrituras, filho. Porque ele já tinha lido a palavra. Se você é o filho de Deus mesmo, se joga daí. Porque aos seus anjos está escrito, o diabo também conhece, que Deus vai ordenar o seu respeito para te guardar. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Faz o seguinte, vem para cá. Está vendo aqui, todos os reinos. Se você me adorar, eu te dou. Está escrito, Satanás, só ao Senhor Deus prestarás culto. Como que Jesus vence as tentações? Com a palavra. Aí você não conhece bolufas da palavra, não conhece nada da palavra e espera vencer alguma coisa. Não vence. Mas eu te digo, se você conhecer a palavra, se a palavra de Cristo estiver em vós, você vai vencer. Esse é o poder da revelação. Esse é o poder do conhecimento espiritual.
Deus considera. Deus considera, Jesus considera, os apóstolos consideram, Daniel considerou. E você? E nós? Nós precisamos considerar a palavra. Você faz parte de uma igreja que considera a palavra. Você faz parte de uma igreja que considera, que tem consideração, que reconhece o valor e o poder do conhecimento espiritual. Você não pode ficar de fora. Nós vamos trazer um pastor de Goiânia. Vamos pagar caro. Hospedagem, transporte, avião. Vamos dar oferta, vamos colocar ele para comer no restaurante, porque nós tratamos com honra os enviados de Deus. Aí nós vamos trazer. Não despreza o conhecimento. Nós vamos começar o curso 3 meses, 12 semanas. Não despreza o conhecimento. Tem poder o conhecimento espiritual. Tem poder a revelação. Você não pode dizer, vem revelação, mas você pode abrir o seu coração. Você pode vir sentar aqui e se expor. E se expor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar. Eu disse que meu intuito com você hoje foi convencê-lo sobre algo, persuadi-lo. Espero que tenha feito pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Eu não falo nada por mim mesmo, porque eu quero simplesmente sua presença para contar um número. Eu quero edificar uma igreja de vencedores. Esse é o meu desejo. Nós não vamos ter vencedores que não conhecem a palavra. Você precisa se expor à palavra. Amém? Talvez você não está preparado hoje para fazer a sua inscrição. Ou se está, não saia hoje daqui sem fazer sua inscrição. Você pode fazer inscrição para o seminário de Apocalipse 28, 29 e 30. Você pode fazer sua inscrição para o curso de maturidade do Espírito. Se você já fez o curso de maturidade do Espírito, para o CTL, curso de treinamento de líderes. Mas dê uma resposta. Sabe, toda palavra, toda pregação tem um apelo, não tem? Se nós pregamos sobre generosidade, sobre oferta, nós não terminamos o culto e damos uma oferta. Se nós pregamos sobre perdão, você tem que perdoar. Se nós pregamos sobre enchimento do Espírito, nós terminamos aqui, tira as cadeiras, Pentecoste, vamos falar em línguas. Cada mensagem tem um apelo. O meu apelo para você é: não fique passivo diante do que a sua igreja está caminhando. Sua igreja está caminhando, sua igreja está fazendo, envolva-se. Sua resposta é: eu estou junto, eu valorizo o conhecimento. Até que eu não valorizava muito não, pastor. Amém, filho. Está perdoado pela sua ignorância, mas a partir de agora, esquece das coisas que ficam para trás e avança para aquelas que estão diante de você. Vamos fazer da nossa igreja uma igreja que tem zelo pela palavra. Se nós fizermos eventos aqui da palavra, você faz parte. Vamos dar aula, eu faço parte. Seminário, eu faço parte. Curso, eu estou dentro. Eu sei que muitos aqui já fizeram os cursos e já estão inscritos no seminário de Apocalipse, porque não vão perder. Talvez essa palavra para você foi chovendo molhado. Então, me perdoa, tem misericórdia de mim. Nós estamos edificando uma igreja juntos. Tem muitos outros que não têm essa revelação ainda. E eu espero hoje ter pingado mais uma gota. Mais uma gota. E eu creio que se a gota entrar no seu coração e germinar, você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora, amém? Nós vamos finalizar cantando, vamos finalizar orando. Então coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, abraça.